Bom, vamos começar para fazer uma apresentação mais formal agora, né? Eu estou aqui com o Klaus Wutterfeld. É isso, né? Falei certinho? Wüstefeld, falou em alemão até. Wüstefeld, é isso Em aí. português eu falo Tem Westerfeld mesmo. Westfeld. Eu tive uma aulinha aqui com um amigo meu que fala alemão. Não é zoeira, Uhum. não. Aí ele falou, mas tem que ver se o cara vai querer que você chame ele desse jeito. Mas, brincadeiras à parte, realmente o Klaus é um dos precursores da agilidade no Brasil. Trouxe, acho que o precursor por uma porta de entrada que é o XP, né? Uhum. Ele fundou uma empresa chamada Percival. Ele criou um sistema e depois fundou. Depois você vai explicar melhor aí como é que Tá. tudo funciona. Mas ele fundou uma empresa que ajuda, né, principalmente as empresas que estão aplicando agilidade, que estão tendo dificuldade para chegar a um bom denominador comum em termos de quanto é justo remunerar e quanto é justo distribuir, né, até prêmios ou Uhum. algum tipo de remuneração variável entre os times de uma forma que você exclua a subjetividade. Isso foi sensacional. Eu fiz uns testes aqui também, achei super legal. E, putz, a palavra vai ser dele, a gente fica aqui ouvindo a aula, né? Porque com certeza o cara é um gênio, porque a ideia é muito legal. A gente já está até pensando aqui, já vou te falar que a gente já está Ah, até é. vendo aqui como é que a gente aplica isso em clientes nossos e tal. Então é bem Legal. legal. Ó, a Raquel também está aí. Oi, Raquel. Obrigado, Raquel. Você sempre aparece nas nossas lives, hein? Valeu. Bom, eu vou deixar a palavra com você, cara, e aí a gente vai trocando Aham. aqui tocando a bola, fazendo ping-pong. Depois, se a gente, se as pessoas quiserem fazer perguntas também, vai dando um toque pra gente. Eu sei que tem algum Uhum. lugar aqui que dá para a pessoa fazer a pergunta e a gente mostrar na tela, mas se não der, eu vou lendo as perguntas de qualquer forma. Muito Uhum. obrigado, Klaus. Toca o barco. Começou antes de 2000, 99, né? Comecei a dar uma olhada em XP, coisas assim. E em 2000 eu participei do primeiro evento de métodos ágeis no mundo, que foi na Itália, né? O FP 2000. E aí trouxe para o Brasil, comecei a evangelizar, cara. Dava palestra gratuita em tudo que era canto, né? Comecei a evangelizar esse programa. Adotei para mim, na minha própria empresa, né, a Objective lá. Eu ainda sou sócio da Objective Solutions, né? E, e em 2002 a gente tinha um time que, né, métodos ágeis, tudo, o time de Curitiba crescendo, 10, 15, né, 20 pessoas. Cara, eu como gestor lá, falei, cara, eu não quero ficar, né, a minha vida toda só negociando salário e dando aumento e avaliando as pessoas, porque era aquele esquema, né? Não tinha nada muito formal, né? Começou pequeno, foi crescendo, aí o pessoal vem, pô, tô aqui há tantos anos, Klaus, tanto tempo, né? Nunca ganhei aumento, fulano ganhou aumento, e aí vai, né? E eu não queria ficar fazendo minha vida fazendo só isso, né? Eu falei, cara, quero algum jeito que a própria equipe possa se avaliar, né? A história da autonomia da equipe. Sim. E os métodos que tinham, cara, tipo avaliação 360 e essas coisas assim, tem aquele problema da equipe poder dizer que todo mundo merece aumento, né? Ou que a maioria das pessoas merece aumento, que é o que acaba acontecendo. Ah, vamos fazer uma avaliação aqui, galera, 360 e tal. Nossa, todo mundo foi bem, super bem, né? Todo mundo merece. E tem uma inflação, né, das avaliações. E é um processo natural, né? Ninguém quer ser o chato que vai pôr o outro para baixo, e tá todo mundo ali otimista e querendo se ajudar, né? E é natural isso. Então, na época eu criei o algoritmo do Percival, que é uma forma de você distribuir um bolo, né? Esse que é o conceito do Percival. Você pega e divide um bolo, fatia um bolo, qualquer que seja, né, a coisa que você vai distribuir. Você pode estar distribuindo um bônus de final de ano, ou pode ser a própria remuneração da galera. Né? Você vê qual é o orçamento do time como um todo. Ah, o orçamento é tantos mil aqui. Né?
E aí você usa o Percival, galera, você avalia e divide, né? Vê quanto que vai ficar dessa fatia do bolo para cada um. Então, não tem como o time dizer que o bolo como um todo tem que aumentar. Né? Não tem como dizer que todo mundo merece um pedaço maior. Se você diz que alguém Sim. merece ganhar mais, o outro vai ganhar menos. Se você diz que alguém merece ganhar menos, os outros vão ganhar automaticamente mais. Né? Muito bom. Tem um vídeo, né, no site, percival.live, né, que explica, é muito legal, muito lúdico, todo mundo vai entender. Pessoal de RH aí também que tem dúvida, né? Pessoal de RH ainda tem aquela coisa do... Tá tentando entender um pouco como é que é essa coisa da agilidade, né, os níveis de delegação, como é que a gente amplia a autonomia sem perder controle, né? Que o pessoal também ainda é muito preocupado com isso. E tá com rolando muita influência do ágil para dentro do RH, né? Sim, sim. Tem iniciativas ágil, de RH ágil, né? Sim. Legal. Tá rolando um casamento interessante aí do RH com o Mindset ágil. Tá bem interessante acompanhar esse espaço. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que já me fizeram em relação em relação a isso mesmo, né? Não é muito praxe das empresas, né? Que, por exemplo, os times resolvam quanto vão, entre aspas, ganhar, né? O Percival, ele tem alguma... Ele ajuda a resolver esse tipo de questão. Por exemplo, existe uma baita de uma subjetividade, né? Como você falou, putz, o cara... Ninguém quer prejudicar o outro, né? Mas também quer puxar a brasa para sua sardinha lá. Como que é o mecanismo? Dá uma explicada para a galera. Como que esse mecanismo tira essa subjetividade e torna mais assertivo, mais confiável, talvez? Não sei se é exatamente a palavra confiável. Sim. Né? O Percival, ele não prescreve, né, não interfere quanto que é o orçamento total da equipe. Então, se você vai ter um time lá, a empresa que vai decidir. O orçamento desse time é tanto. O que o Percival vai te ajudar a fazer é, digamos assim, temos que mandar alguém embora, cara. Quem que a gente vai mandar embora? Né? Temos que ter corte de custo. Ou temos um aumento de orçamento aqui, a empresa está indo bem, quem que vai ganhar aumento? Né? Usando o Percival você consegue ver então quem está na vez, quem está na hora de ganhar aumento. Né? Você vai ver que o resultado que dá lá no Percival, a fatia dele, é muito maior do que a fatia que ele ganha na realidade. Então essas são as pessoas que podem, né, ganhar aumento. Você não vai dar um aumento errado para alguém que a equipe já está dizendo, cara, esse cara já tem um salário alto, ele não agrega muita coisa para a equipe e o gestor vai dar um aumento ainda para o cara, né? Mata a motivação da equipe. Então, como que funciona? Né? Eu vou mostrar, acho que a UI aqui do Percival, né? Aqui tem, vou mudar a visão aqui para trás. Então, essa é a telinha do Percival, tá? Tem 4 pessoas ali, dá para ver, né? 4 pessoas. Então, elas começam aqui num nível central. Então, isso é a visão que cada pessoa vai ter, cada membro do time vai ter olhando os seus colegas, né? Então, digamos que sejamos 5 pessoas no time. Eu estou vendo aqui meus 4 colegas, vou pegar o Anand, por exemplo, e falar, o Anand manda bem, né? Vou colocar ele aqui um nível acima e eu tenho que dizer o grau de certeza com o qual eu estou avaliando essa pessoa. Se é um grau baixo de certeza, alto, muito alto, né? Então, vou dizer, um grau alto aqui de certeza. Então, avaliei o Anand, está vendo ali os 3 quadradinhos, são certeza alta. Já o Bruno está começando, né? Eu conheço pouco o trabalho dele, vou pôr aqui uma certeza baixa. E o Bruno é estagiário, ele está começando, vou colocar ele aqui para baixo, né? E a Júlia, a Júlia também manda bem, né? Conheço super bem o trabalho dela, vou deixar ela aqui. E a Yana, eu acho que, cara, conheço pouco o trabalho dela, mas eu acho que ela manda bem, mais ou menos como o Anand aqui, né? Cada diferença de nível dessa daqui representa 20%, na minha opinião. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o Anand e a Yana devem ganhar 20% mais que a Júlia,
E a Júlia deve ganhar, né, 20%, mais 20%, né, vai multiplicando, dá 44%. Uhum. A Júlia deve ganhar 44% mais que o Bruno. E esses são os graus de certeza que eu coloquei. Né? O grau de certeza é como um peso da minha avaliação. Outras pessoas vão fazer sua avaliação, né? E o Percival vai levar esse peso em conta. Quanto menor a certeza, menos influencia a minha avaliação. Beleza? Aí, hora que todo mundo faz a avaliação, vamos aqui no resultado, né? Results. Pá. E aqui, então, está o resultado. Tá vendo? Legal. Eu coloquei o Ana e a Ana empatados, lembra? Aqui está a Júlia e 20% abaixo deles e 44% abaixo está o Bruno. Tá? Aqui em azul é a minha avaliação, em cinza é a avaliação do time, né? 17%, em azul é a minha. Como eu fui o único que avaliou, coincide a minha e a do time é a mesma coisa. Né? E, então, isso daí vai ajudando também a dar uma certa racionalidade aí. Por exemplo, eu coloquei um percentual muito baixo para alguém que o time está colocando que não, que ele é mais alto. Depois que eu fiz a avaliação, eu vejo esse resultado, eu sei que na próxima rodada talvez eu tenha que avaliar melhor, eu tenha que pensar melhor sobre esse assunto, ou não existe nenhuma influência em relação à nota dos outros para minha. Pode ser, né? Pode ser. Você pode falar, putz, eu vou observar melhor essa pessoa, né? Então talvez eu faça uma avaliação melhor. Se você avaliou muito baixo, por exemplo, talvez eu faça uma avaliação melhor na próxima. Ou não, pode ser que você tenha, não. Eu conheço uma coisa aqui, eu vi esse cara xingando o cliente aqui, realmente para mim a nota dele, né, é baixa mesmo, por mim ele não estaria nem trabalhando, sei lá, pode ter N motivos, né? Mas então o Percival, ele consegue equilibrar essa avaliação, que é uma avaliação relativa que as pessoas estão fazendo, né, dizendo que fulano merece um pouco mais, um pouco menos, consegue fazer essa avaliação relativa, consegue, é a única ferramenta que consegue pegar, né, uma avaliação relativa de trocentas pessoas e gerar um equilíbrio, gerar um resultado que equilibra todas essas avaliações. Né? A Raquel está perguntando aqui, né? Isso, se pode reavaliar, né? Na mesma rodada. Isso. Quem decide o fim da rodada é o próprio time, né? Aqui tem um administrador na ferramenta. Né? O administrador chega e fala, galera, vocês vão ter 2 dias ou 1 dia para fazer a primeira rodada, a gente dá uma olhada, se quiserem, né, podem reavaliar depois. Né? Mas a ideia não é a pessoa tanto ficar tentando adivinhar qual foi a avaliação do time. É melhor que cada um diga a sua avaliação real, sincera, e se não coincidir com o time, tudo bem. Né? Essa que é a riqueza da coisa. Tem que ter múltiplas visões. Né? Não tentar puxar um único viés assim. Né? Cada um poder dar a sua múltipla visão. Ô, pessoal, para vocês fazerem pergunta, tem um iconezinho aí embaixo com um pontinho de interrogação. Faz nele, que aí todo mundo vê a pergunta. Porque as perguntas vão subindo, né? E a gente acaba perdendo aí um pouquinho. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, usem, por favor, esse recurso. Tá legal? Então, a coisa mais importante, né, que se você for gestor de um time, né, ou uma empresa querendo usar esse sistema, cara, eu quero ouvir a equipe, eu quero ouvir o time tem maturidade para fazer uma avaliação legal, né, com responsabilidade, ou tipo assim, tem facções dentro tem os times dos Java versus os caras do Python que vão ficar brigando e vão jogar o outro para baixo, ou tem discriminação com alguém, né? Essas coisas o Percival não vai resolver. Mas se você acha que não, dá para a gente ouvir, realmente ter uma visão legal da equipe, né? Aí o Percival é a melhor forma de ter essa visão. Ele não elimina a subjetividade, o que ele pega você vê que é um processo subjetivo, são pessoas fazendo a avaliação, mas em vez de concentrar a subjetividade numa única pessoa, um gestor, por exemplo, ele permite que a equipe participe dessa subjetividade, digamos assim. Ele não tenta eliminar a subjetividade. Né? Exatamente. Exatamente. Ela vai diminuir tendências, né? Acho que vieses, né? Ela corrige tendências, né? Vieses, né? Exatamente. Legal. A Raquel, a pergunta da Raquel, como eu estava preocupado aqui com o negócio do texto, eu não sei se você chegou a responder para ela. Ela falou se pode voltar a reavaliar nessa mesma rodada.
Pode. A pessoa pode entrar e sair quantas vezes, avaliar quantas vezes quiser, até o administrador chegar e falar, não, fechou a rodada. A pessoa pode, né, fazer quantas vezes quiser. Tem deixa eu mostrar um outro resultado aqui que o Percival gera. Então esse aqui é o resultado das fatias, né? A porcentagem, se você somar essas porcentagens dá 100%. E aí tem o grau de certeza também, que é a soma de todas as... Lembra aqui nas avaliações, né? Tem o grau de certeza aqui, vou pegar da Iana, por exemplo. Eu coloquei muito baixo, né? Muito baixo é 0,1, o baixo é 0,3, alto 0,6 e o muito alto 1,0. Né? Esses são os pesos. Então eu vou somar esse grau de certeza de todas as avaliações e isso que vem aqui no resultado, certezas, né? Então eu somo as certezas que a pessoa recebeu, né? O Bruno 0,1, a Júlia 1, o Ana 0,6, a Iana 0,1 também. E as certezas que a pessoa atribuiu. Então, que no caso, somando tudo, dá 1,8, que fui eu que atribuí, fiz as avaliações. Com isso, você consegue ver o grau de confiabilidade que esse resultado teve para a pessoa. Legal. Legal. E a confiabilidade também vai dar um reforço que, além de ter sido uma decisão colegiada, também mostra que as pessoas que avaliam com mais confiabilidade para um do que para outro, também representa um pouco do grau de relação que essa pessoa tem com as outras pessoas, né? Ou não? Sim, é o quanto essa pessoa conhece os demais do time, né? Se tem alguém muito sênior, por exemplo, que deu 0, uma certeza muito baixa que ele atribuiu, é porque ele esqueceu de fazer as avaliações, né? Ou fulano, né? Fulana, vai lá e faz as avaliações, porque você não, né? Como é que você não conhece ninguém do time? Ou o contrário, né? Alguém muito novato que avaliou todo mundo super a 100% de certeza. Vai, fulano, você não entendeu o processo. Tipo, você entrou semana passada, você não tem como conhecer todo mundo. Aqui tem um resultado da WebGo, né? Acho que muitos devem conhecer a WebGo do Altieres, do Matheus Haddad e tal, o pessoal lá. Esse aqui é um resultado real, eles usam o Percival lá, eles têm uma equipe de 30 pessoas. Então aqui nesse gráfico você tem, ó, em verde é o conhecimento, que é o quanto a pessoa conhece do time, né, a certeza que ela atribui para avaliar o time. E a notoriedade em marrom aqui é o quanto o time conhece ela. Então é o grau de certeza que ela recebe do time. E você vê que em 30 pessoas não tem ninguém abaixo de 10, somando todas as certezas e a média dá uns 14 aqui, mais ou menos. Então, é como se 10, né, ou a média 14, como se 14 pessoas tivessem avaliado cada um com 100% de certeza, somando todas as avaliações de 30 pessoas. Então, isso num processo tradicional você não consegue, é quase impossível você, vamos cada um ser avaliado com 100% de certeza por 14 pessoas. Já com 30 pessoas, o grau de confiabilidade que você tem nos resultados é muito alto. É maior, é bem maior. Sim. Bom, deixa eu abrir aqui para o pessoal fazer perguntas. Alguém que é de RH, alguém que está hoje gerenciando algum time e está nessa toada de tentar distribuir ali um bônus, ou até mesmo reavaliar, está passando pelas coisas que o Klaus comentou, né, de ter que ficar negociando salário com um, com outro, com outro, né, entender um pouquinho quem que merece aumentar salário, não merece, não sei o quê. Vamos abrir, ó, tem uma dúvida aqui, peraí. Ó, mais uma aí da... Deixa eu ver aqui. Apareceu aí? Apareceu. A ferramenta estimula a conversa entre o time por essa avaliação? Pós essa avaliação, né? Pós essa avaliação, perdão. Aham. Você tem esse resultado que ele pode ser fechado para o administrador ou ele pode ser aberto para o time. Né? Normalmente as empresas começam com o resultado fechado, para o administrador dar uma olhada, né? Ver se não tem nenhum absurdo, e à medida que ganham confiança nas próximas rodadas, vão abrindo o resultado para fechar o ciclo de feedback mesmo e para as pessoas conversarem, discutirem. Né? E aí tem também um resultado que é todas as avaliações que o time fez. Então, quem avaliou quem, o grau de certeza, e a diferença de opinião em relação ao time.
se você puxou a pessoa mais para cima, puxou a pessoa mais para baixo. Então você vai ver lá, quem me avaliou? 7 pessoas me avaliaram. Teve uma ou duas que me puxaram super para cima e outras 2 ou 3 me puxaram super para baixo, né? Eu posso fazer uma rodada de feedback canvas, por exemplo, chamando essas pessoas, quem me avaliou mais para cima, mais para baixo, e fazer uma rodada de feedback canvas, por exemplo. O Percival ele não prescreve, ele não tem um mecanismo de feedback, né, embutido nele. Então ele te dá o teu resultado quantitativo, ele resolve muito bem a questão quantitativa da remuneração, da situação do time. Mas ele não prescreve nenhuma forma de feedback qualitativo. Então, o Percival já teve isso na ferramenta. A gente tirou porque causava confusão. Cada empresa já tem seu jeito de fazer PDI, feedbacks, one-on-one, feedback canvas. Estava causando confusão. A gente tirou do Percival e aí cada empresa faz como quer, né? Mas aí a equipe pode ver essas diferenças e discutir, falar, né? O comportamento que a gente observa assim, né, na implantação do Percival, nas empresas que eu já acompanhei, é que as pessoas, é muito mais importante para elas que os outros saibam do que ela está fazendo. Então, os resultados, as coisas boas que eu fiz é muito mais importante. Então, as pessoas conversam muito mais e se ajudam muito mais. Não tem mais aquele negócio, quero que você se dane, né? Só vou puxar o saco do chefinho aqui. Não, é como se você tivesse a tua equipe, todo mundo é teu chefe, como se fosse, né? O melhor a fazer, cara, faz seu trabalho bem feito, ajuda as pessoas, colabora. Cara, é a melhor forma de você melhorar teu resultado. E tem mais uma pergunta da Vicky aqui, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Privilégios de quem está aqui moderando. Moderando. Já vou falar, tá, Vicky? Não vai embora, não. Espera aí, um pouquinho. O que acontece? Quando você fala que, por exemplo, sei lá, eu fiz uma avaliação sobre você e você não concorda com ela. Como é que você sabe, lá no resultado aparece quem votou em quem e com que grau de... A Raquel tá falando que é marmelada, que esse negócio. Esse negócio de moderador, né? Isso. São graus de transparência que você pode usar no processo. Você pode ficar tudo fechado, só o administrador vê, né, só o gestor vê, ou você publica o resultado, o time vê o resultado, mas não vê as avaliações, ou você publica tudo. Você pode publicar também para a pessoa as avaliações que ele recebeu, né, ou não, ou todo mundo vê tudo. Então são 4 graus de transparência que você pode ir aumentando à medida que a equipe está ok, né, com trabalhar dessa forma. Então, sim, você consegue ver quem avaliou, e se você discordar, você pode até conversar com a pessoa, né, que a pessoa entenda melhor o seu trabalho e tal, né. Mas chega um ponto que não tem jeito, cada pessoa tem a sua opinião mesmo. O que você consegue ver ali também por exemplo, pode querer, de repente, 2 ou 3 se juntarem para querer trapacear. Né? Os malandros querem chegar lá, você me avalia bem, eu te avalio bem e tal. Isso você vê perfeitamente, né? Isso que eu falei que mostra a diferença de opinião, você vai ver lá. O Klaus avaliou o Vitaly 2 níveis acima em relação à opinião do time, e o Vitaly avaliou o Klaus 2 níveis acima em relação ao time, né? O Percival internamente ele já limita a meio nível a influência de qualquer indivíduo. Eu não consigo botar você 2, 3, 4 níveis para cima. Meio nível, tanto para cima ou para baixo, é o corte que ele dá, né? Ele limita a minha influência a isso para realmente ser um resultado do time, não um resultado que um foi lá e jogou o outro para cima ou para baixo. Mas então você consegue ver discrepâncias assim, você consegue ver, você chama Klaus e Vitaly, vem aqui. Menos, né, galera? Tipo, né? Eu posso ter um motivo real para avaliar você super bem. Normalmente as pessoas têm. Tipo, vocês não viram o Vitaly. Ele varou aqui 3 noites por semana no último mês. Cara, resolveu um monte de pepino aqui, não sei o quê. Blá, blá, blá. Pô, então, né, muitas vezes as pessoas têm. Simplesmente eu conheço o trabalho que outros não conhecem. Ou eu tenho um motivo para te avaliar mal também. Não é que eu tenho, o Vitaly torce pro time que eu não torço, ou sei lá, tem alguma birra, vou jogar ele lá para baixo. Não, às vezes o Vitaly, cara, como eu falei, eu vi ele xingando o cliente, por mim, né, Então você como gestor ou o próprio time conversando, você pode prestar atenção justamente nas discrepâncias maiores. Não precisa todo mundo conversar com todo mundo, one-on-one e não sei o que e tal. Pega as maiores diferenças de opinião e conversa sobre isso, né? Um insumo mais rico aí para as conversas. Maravilha. Deixa eu fazer a pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer a pergunta da Vicky aqui.
Deixa aparecer aqui para mim. Ela perguntou se poderia ser usado num contexto de time freelancer e também se você já teve esse cenário, já usou nesse cenário. Não usamos nesse cenário. Para um time totalmente freelancer, digamos que eu seja uma empresa, contratei 10 freelancers, né? Fiz uma rodada de avaliação com o Purcell e depois todo mundo sumiu, nunca mais vou ver essas pessoas. Não sei se não tem muito significado eu saber, essa foi a... Mas se eu vou repetidamente, né, contratar, tem sempre que eu faço uma equipe de desenvolvimento, tem, sei lá, 2 ou 3 pessoas minhas da minha empresa, mais 2 freelancers de desenvolvimento, um freelancer designer, um freelancer PM, sei lá. E volta e meia eu contrato as mesmas pessoas. Aí sim faz sentido eu rodar a avaliação para ver quem está contribuindo mais, quem a equipe está percebendo que realmente ajuda bastante, ou quem está overpriced. Esse cara, ele até ajuda, mas não tanto quanto os outros, né? E o preço dele está super alto. Aí faz sentido, sim, se eu vou ter repetição de contratação dos mesmos freelancers, né? Com certeza. Legal. Mas não tem nenhum cliente nosso que tenha usado ainda nesse contexto. Não, já teve equipe que avaliou 1 ou 2 freelancers juntos, assim, mas não era uma equipe primariamente de freelancers, não. Legal. Vicky, está respondido? Valeu a pena esperar? Acho que ela não ouviu. O Purcell, ele é um conceito muito simples. A questão, cara, vamos ouvir o time? Vamos, né? Quanto cada um vocês acham que merece, né? É isso, né? A empresa tem utilidade para esse resultado, né? Né? Mesmo que não seja o salário diretamente decidido pelo Purcell, tem muitos gestores que usam o Purcell como insumo para depois, então, decidir o salário. No caso da WebGo é um comitê. É um comitê lá que decide, dinâmico. Alguém que aumenta o salário. Forma-se um comitê lá dinâmico. Quem quiser participa, quem não quiser não participa. E decidem se vai dar aumento de salário para essa pessoa ou não. Aí deixa eu te mostrar aqui, né? Esse aqui é o mesmo artigo deles que eles publicaram, né? Se vocês procurarem WebGo e Purcell, vocês acham esse artigo, né? O relato deles de como eles usam. Então, o comitê se baseia no resultado do Purcell, o gráfico assim. Imagina você, então, decidir o salário de 30 pessoas, tendo um gráfico assim já, e dizendo, cara, isso aqui é a visão do time, é o quanto o time acha que cada um deve ganhar. É muito mais fácil do que você ficar, cara, imaginando, avaliando, fazendo, né, avaliação 360, subjetiva e tal, né? E aí, por isso é um processo percebido como, por ser colaborativo, né? Ele é percebido como justo, né? A equipe sabe, cara, isso aqui é visão da equipe, não é porque o gestor não gostou de mim, está me perseguindo, ou não conhece meu trabalho, não é isso. É a equipe que está falando isso, né? Não é porque eu não gosto de você que está dando esse resultado. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Na minha experiência, né, a gente tem a consultoria, né, a Adapt Ideas, e a gente tem, né, passado por vários clientes aí nos últimos 10 anos, e assim, a gente nunca teve tanta influência em como as empresas vão contratar as pessoas e nessa visão direta da remuneração. Mas, olhando agora para esse prisma de que você pode, por exemplo, se você quiser fazer eu acho que uma fotografia seria de como o time está se relacionando e não usar apenas como fim para remuneração, mas também para fazer uma avaliação do time pelo time, as pessoas do time se conhecendo, o quanto elas se conhecem e o quanto, inclusive, elas avaliam as outras, valorizam as outras. Isso também acho que é bem recomendado, né? Acho que para tirar um pouco desse viés da questão de que tem só a grana ali, né, envolvida, sim, né? Sim. Que o cara só vai ganhar a grana, né? Tem muitas questões na remuneração que não são só de contribuição para a equipe. Tem questões de mercado também. Sei lá, o designer médio ganha 2 vezes o que ganha um dev médio, sei lá, ou um dev Python ganha em média mais do que o... Então, isso são coisas que a gestão pode levar em conta, não é só, deu esse resultado aqui do Percival, fechou a remuneração. Não.
Ou, cara, tem um cara de COBOL que a equipe não valoriza, mas, meu, ele mantém os sistemas legados todos no ar, senão a empresa ia falir. Então, a gestão pode interferir, assim, né, estrategicamente, cirurgicamente, com certeza. E pode fazer uma rodada de Percival para entender o quanto que a equipe se conhece, quem está mandando bem, quem está evoluindo. Às vezes é difícil para a gestão ver alguém novo que entrou, né, novato, ver o quanto que a pessoa evoluiu, ainda mais se ela está evoluindo rápido, né? E a equipe vê isso, né? A equipe está trabalhando com essa pessoa dia a dia lá, colaborando e tal, vê essa evolução, né? Isso é muito legal. Ó, a Raquel colocou aqui, mas saiu só um pedacinho, acho que falta um pedaço da pergunta aí. Ela colocou que ela usaria a ferramenta, mas ela com certeza deve ser. É. Complementa aí nos comentários, Raquel, para eu saber o que é o hein? Mas, ou a sugestão, né? Ó, como isso ou aquilo. Eu pensei nisso, né, nessa forma de usar a ferramenta, pensando justamente nas empresas que estão começando a construir, por exemplo, as suas squads. Sim. E os times, né? E aí você coloca assim, pô, é como se a gente tivesse dado lá uma nota de 100 para cada um e falasse assim, ó, se você tivesse 100 reais para distribuir aqui, eu estou falando 100 reais porque é mais fácil, mas poderia ser qualquer coisa, 100 coisas, 100 balas, 100 confetezinhos, sei lá, 100 MMs, né? E você tivesse que dividir seus MMs com os teus colegas, né? Qual seria o critério? Então, o critério é, você vai distribuir mais MM para aquele que tem que você enxerga mais valor em termos de contribuição para o time, né? E que nível de confiabilidade você tem. Então eu enxerguei isso como uma dinâmica que pode rodar muito bem em retrospectivas, né? Não retrospectiva de final de sprints, por exemplo, mas retrospectivas maiores com a quando você faz, por exemplo, uma entrega mesmo de projeto, ou a cada, sei lá, a cada semestre você fazer um balanço geral de como foi a atuação do time, pensando em alguma coisa mais nesse sentido, sabe? A Raquel colocou aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Tirar a question dela. Vou tirar a question dela. Ela colocou assim, ó. Que ela usaria... Como forma de distribuição de bônus, né? Isso. Ela colocou ela aqui. Falou que depois ela escreveu... Com remuneração totalmente aberta, você pode ter problemas legais, né? Realmente eu não sei se existe, mas provavelmente sim, porque ela manja disso. Que tipo de problema legal, Raquel? É a questão dos salários abertos, né? Você não pode divulgar o salário das pessoas, né? Mas isso é uma coisa relativa, porque você, por exemplo, você trabalha com níveis, né? Desenvolvedor nível 1, 2, 3, analista nível 1, 2, 3. E você sabe quem é analista 1, quem é analista 2, quem é desenvolvedor, e você sabe quem está em cada nível. Então, tipo, é uma coisa meio sem sentido essa questão dos salários secretos, né, mãe? Não, entendi. Ela colocou aqui, questão do CBO. Eu não sei o que é CBO. Os níveis, né? Você trabalhar com níveis, né? É o que o pessoal acaba fazendo. E você pode divulgar o resultado. Isso é uma coisa que a Objective faz e que a Gaia Labs também. A Gaia Labs por muitos anos usou o Percival, até ser desmembrado em duas spin-offs. Divulgava em níveis o resultado. Em vez de fazer como a WebGo fez uma escada individual, a gestão corta onde estão os níveis e divulga quem está em cada nível. Ah, legal. Isso é legal também. Muito bem. Mais alguma pergunta aí, galerinha? Só a Raquel detonou aí, hein? Deixa eu ver.
A Vicky também não tem. A Vicky acho que só fez aquela pergunta lá. Pode fazer pergunta, viu? Mas uma coisa, nessa conversa que eu estava tendo sobre remuneração, ela colocou exatamente assim, ó. Aham. Precisamos de muita maturidade nisso, mas acredito muito. Eu também. Era isso que eu ia complementar. Que nessa conversa que eu estava tendo sobre remuneração, inclusive com uma empresa que é parceira nossa, e são pessoas de RH também, e falando sobre isso, falando, pô, mas você imagina o cara que é mais fechado, né, que ninguém conhece, esse cara, ele vai se ferrar, ninguém vai votar nele, ou vai dar um nível de confiabilidade maior e tal. E acho que a gente tem uma certa. Ainda existe uma certa insegurança nisso. E tem também a ver com maturidade, né? Você imagina o time, o poder, né? Porque isso é um empoderamento, né? Você tem o poder de influenciar na remuneração, mesmo que seja bônus, uma bonificação, ou até mesmo alguma oportunidade, por exemplo, putz, olha, eu tenho aqui 2 vagas para participar de um evento externo, e eu quero distribuir isso de uma forma que seja equânime, sei lá. Né? Então, colaborativa, decisão que seja do time, não de uma pessoa. Do time e tal. Então a gente vê muito isso, né, cara? Muito. As pessoas se preocupam muito com isso. Falam assim, caramba, eu tenho medo de dar esse poder na mão do time. Sim. Né? Mas tem aquela questão do... Você pode ter medo disso, mas pensa que a gente está indo para um caminho, se a agilidade chegar no nível que eu tenho tentado fazer nas empresas, a gente está indo para um caminho em que cada vez menos o gestor vai ser necessário para determinados assuntos. Eu acho que esse assunto de remuneração é um assunto coletivo. Sim, sim. Tratar. É um assunto coletivo. Eu contrato adultos inteligentes, cara, tratá-los como adultos e não tratá-los como crianças que eu tenho que ficar, a mãe vai dividir o bolo aqui para vocês não brigarem, tipo, né? Deixar eles tratá-los como adultos. No Management 3.0, só para complementar, a gente fala exatamente disso, né? Você tem que tratar... primeiro tem que tratar a complexidade como a devida complexidade, né? Isso é um assunto que realmente ele é, no mínimo, complexo, né? Então, você tem que tratar com mais... Tentar quebrar isso aí, distribuir um pouco mais a margem de acerto, né? Para fazer isso, você tem que delegar. E para delegar, você tem que confiar, você tem que também preparar as pessoas, né? Você como gestor, não tem que desconfiar se as pessoas vão fazer panelinha ou vão fazer combinar a nota e tal. Você, como gestor, você tem que mostrar para eles a importância de que eles se auto-organizem, que eles se ajustem, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E se o time perceber, se a gestão ou o time perceber uma discrepância lá, aparece no Percival a discrepância. Tipo, os 2 amiguinhos um ajudando o outro. E é só chamar e falar, cara, galera, menos, né? Tipo, estamos falando de coisa séria aqui, não é, peguei um pedaço de pizza a mais na festa da empresa. Não, cara, é salário da galera, né? Vamos pegar leve aí, né? Esse lance da pessoa introvertida, né? Numa situação em que essa pessoa tem que, por exemplo, negociar com o gestor, salário, é aquela história do quem não chora não mama, ou quem chora mais mama mais. Quem é mais extrovertido, negociador, vai melhor, e quem é introvertido fica, cara, anos sem receber aumento, né? Não vai falar com o chefe. E aí com o Percival, se por exemplo, tem uma pessoa que 20 pessoas conhecem o teu trabalho, e outra pessoa que só 4 conhecem o teu trabalho, tudo bem, o resultado da sua avaliação vai ser a avaliação dessas 4 pessoas. Não é porque você recebeu menos avaliações que o resultado vai ser menor. Se essas pessoas te avaliarem bem, você tem um resultado bom. Se as pessoas te avaliarem mal, o seu resultado é ruim. Né? Então, isso não é uma coisa que impacta na confiabilidade. Foram menos pessoas que te avaliaram.
Mas se é bom ou não, vai da avaliação que essas pessoas fizeram. Por falar em empresas grandes, esse time que eu mostrei da WebGo, esse gráfico aí, esse resultado, de 30 pessoas, não é um squad de 30 pessoas, são 6 squads de 5, né? Só que existe ligação suficiente entre eles, comunicação suficiente, tipo gente que já trabalhou em um e mudou para o outro, designer que trabalha com mais de um, PM que trabalha com mais de um, gente se ajudando e tal, que eles conseguem polinizar o suficiente, né? Os times são ligados o suficiente para você conseguir botar todos numa única rodada de avaliação. Então, embora sejam squads separados, você consegue um resultado que você não precisa fazer aquela calibração depois de salários entre equipes, etc. Você já tem um único salário para toda a equipe. Então, um exemplo aqui, um gráfico, né? Você vê as pessoinhas ali, são as bolinhas, né? E as pessoas fazendo avaliações ali, cada time é uma cor. Então você vê, dentro do time tem muito mais avaliação, mas tem algumas avaliações que cruzam os times e é suficiente para você então fazer uma rodada só com todo mundo, né? E nesse sentido não tem limite, né? Você pode ter uma empresa, times desse gigantescos tamanho ali se avaliando. O máximo que foi usado no Purcell até hoje foram 60, né? 60 pessoas numa única rodada se avaliando, mas não existe um limite físico, assim, né? Não existe um motivo. Você tem uma equipe de engenharia de 300, 400 pessoas, e se tiver uma polinização, né? Um conhecimento mínimo de uma equipe com outra, gente que trabalha junto, que já mudou de equipe e tal, é suficiente. Se você tiver silos, né, completamente isolados, não funciona. Você tem que fazer uma rodada para cada equipe. Mas se você uma certa colaboração entre squads, como normalmente você tem, né? Chapters e tal, né? Sim. É legal. Essa visão dos times, de você conseguir cruzar, né, as avaliações, isso é muito legal. Essa visão aqui, ela é novidade, tá? Eu vou lançar um artigo, sei lá, começo do ano aí, vamos lançar esse artigo e é a primeira vez que eu tô colocando esses. Eu tô vendo que é exclusiva, exclusiva Agile Club, hein? Agile Clubbers. Primeira vez que eu tô divulgando aqui no Agile Club. Porque eu não lembro de ter visto isso daí quando eu vi a sua live anterior. E realmente é muito legal essa visão. Principalmente porque, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta quebrar os silos. Sim, total. Então, o único jeito de você quebrar silos é você começar a colocar todo mundo para interagir, para conversar, para ter mais colaboração. Então, realmente trabalhar diversidade, trabalhar a conversa, né? Trazer, enriquecer mesmo as experiências. Acho que isso daí acaba sendo inevitável, né? Na agilidade. Putz, vai dar uma visão muito legal. E você puxa pela remuneração, né? A Vicky falou, é uma visão em grafos, né? Exatamente, é uma visão em grafos conectados, né? Aquela história, né? Como é que é? A cultura come os processos no café da manhã e o sistema come a cultura na hora do almoço, né? Você tem que alinhar o sistema para justamente remunerar ou né, valorizar aquilo que você quer. Se você quer colaboração, né, tipo, valorize a colaboração, né? Sim. Acho que o grande desafio, cara, que você... Primeiro que você já vai... Você, apesar de você ter já ter a experiência, já tá rodando isso em clientes, em empresas e tal, acho que o maior desafio que eu imagino para você está sendo o convencer as áreas, né, os gestores a se abrirem para dar esse tipo esse nível, né, de delegação aí, né? Quando eu converso com quem tem que decidir, né, se a pessoa que realmente quer fazer uma coisa justa e tal, e é ela responsável por decidir, é muito fácil, né, não preciso convencer nada, assim, é muito, muito tranquilo. Quando eu entro pelo pessoal de RH, aí tem dois caminhos, né? Tem aquele RH mais retranqueiro, cara, quem mexeu no meu queijo, quer ser dono, quanto mais processo para eles melhor, que eles comandam um processo e tal. E tem o RH, que é a turma mais do RH ágil, que eu acabo, né, procurando mais, que realmente, cara,
não quer ela ser a dona, né, o guardião do processo, gatekeeper do processo. Eles querem realmente ajudar as equipes a melhorar os seus processos de pessoas, né, dentro das próprias Sim, equipes. E aí também flui super bem. sim. A Raquel está colocando aqui, né? Tem que gestão de sistemas e não de pessoas. Aham. Exatamente. É isso aí. Não tem que ter bedel para ficar, se precisar de um bedel na empresa, cara, eu vou embora da empresa, pelo amor de Deus, né? É que assim, não faz sentido para quem já tem uma visão um pouco mais Aham. moderna, né? Da gestão e do papel dos gestores e tal. Faz sentido se a gente deixar olhar o contexto que a pessoa aprende. Eu sempre comento isso nas minhas imersões aí pelas empresas, que é o seguinte: a gente não pode brigar com os gestores, inclusive gente nova, gente com, sei lá, eu tenho 48, mas Ah, você pega, moleque. por exemplo, Moleque de tudo, é, então. não, Eu tenho essas 48 barbas também. brancas não. Então, não, mas é que você tá mais conservado, né? Você fica pintando a barba, eu não, eu tenho barba branca. Mas o que eu falo é assim: a gente não pode brigar com os gestores que, putz, os caras fizeram faculdade há 20, 30 anos, alguns, né? Sim, sim. E os caras aprenderam com aquela cartilha lá do Aham, Management 2.0, né? Que é uma aham, gestão, administração bem mais científica e tal. aham. E aí você vê que tem lá um viés, né, de tentar ser Industrial, né? colaborativo, Industrial, mas o braçal. resíduo, É. é, mas o resíduo, Hum. né, da administração científica é quando você acha que. Sabe aquela coisa assim, ó? Quando você acha que tem que dar uma palmada na bunda do filho, entendeu? Aham. É a mesma. Eu acho que é a mesma. É aquela linha tênue, né? Dá uma sapatada no teu funcionário, né? E dá um tapa na bunda do filho, para mim é a mesma coisa. Uhum. Você tá tendo uma intervenção absolutamente, né, inexplicável, por mais que o seu time tenha feito algum tipo de coisa errada. Errada no Uhum. falhar numa entrega, por exemplo, né, que Uhum. deixa gestores aí carecas, inclusive, Aham. né? Agora, quando eu falo, cara, que a gente está indo para um caminho de, né, o RH ágil ou o RH mais moderno, vamos chamar assim, né? Porque tem o RH, eu não gosto de chamar de RH tradicional. Eu acho que ele é clássico, tem Uhum. lá um modelo que funciona, funcionou bem, até hoje vem funcionando, mas quando eu falo da modernidade, eu falo de você se abrir mais, de você ter Uhum. realmente. Dar espaço para as pessoas se conhecerem, se ajustarem, né? Eu acho que Uhum. uma ferramenta dessa ajuda bastante o time, inclusive o time se conhecer. Até você se conhecer dentro do time. Por exemplo, Sim. se você for, sei lá, pessimamente avaliado, né? Ninguém vai te dar um feedback melhor do que isso. Aham. Porque essa ferramenta, ela vai ser aquela sua baixada de bola do tipo, ó, você não tá arrasando, baby. Você tá Aham. Aham. fazendo alguma coisa errada, né? Eu acho Uhum. que e Uhum. essa oportunidade aí sim o gestor sair, conversar, trabalhar né, para Aham. melhorar as habilidades, as competências e tal, vai ser sensacional. Até mesmo se as pessoas puderem, sei lá, discutir abertamente quais foram os motivos que levaram a te dar um. Pô, eu fiquei lá, o cara pior avaliado no time. Por que eu estou fazendo isso? Aham. O que é que eu não estou fazendo? Ou o que é que eu estou fazendo errado para não conseguir me adequar nesse time? Aham. Ou Porque é assim, o ou é saber o normal. que não Ou é sabe, normal né? também. Eu fiquei em último, mas assim, eu já estava esperando isso. Eu sou estagiário, acabei de entrar semana passada. Um monte de sênior aqui é normal que eu fique em último, mas eu posso ver o meu progresso. A cada rodada,
Cara, tô melhorando, tô aprendendo, e o time tá reconhecendo isso. E tem esse lado também, Sim. que é muito O legal. cara. É o cara criar um. Inclusive, ele encontra um propósito, né? Se ele Aham, já não tem algum, ele encontra um. Falou, pô, eu sei que para eu. Pô, olha o nível do cara aqui que eu me espelho e olha o meu aham, nível. Eu sei o quanto falta. Eu sei o aham, que eu preciso sim, melhorar. A Raquel acho que ela tá se despedindo aí da gente, que ela aham. falou que adorou a ferramenta, falou que vai saber mais. Eu vou colocar depois os links aí e tal, mas eu acho que já tá não sei se tá na bio, na sua bio já tem, né? Na bio do Percival. Sim. Aham. Mas não deixem de seguir aqui o Percival. Ele tá lá dentro, você consegue mexer, acessar. O site tá bem legal. Aham. Tem um vídeo bem legal que tá fazendo, que explica, muito bem, de forma super simples, tá? Aham. E coloca Tem o esses trial, né? gráficos aí também. Sim, Tem o sim. trial. Dá pra fazer o Até trial lá. cinco pessoas é free. É Dá para free. você. Aham. Se você tiver um time ágil de verdade, você tem um time pequeno. Então você consegue ainda usar o Sim, Percival muitos times free. conseguem usar. É. A Vic está A, perguntando aqui, a, é, com qual frequência tem acontecido as rodadas no geral? Em torno de 6 meses, tem equipes de 1 ano, equipes de 6 meses, né? Nossos clientes têm usado. Tem uma empresa que usa todo ano para distribuir participação na própria empresa. Eles distribuem equity, a cada ano emitem equity e fazem distribuição de equity são 24 consultores usando o Percival. Há alguns anos maravilha. já, bem interessante. Maravilha. Falei para os meus sócios aqui que o Fabiano, que você conhece, e o Pedro. Aham. Eu falei que eu vou levar o Percival para a gente distribuir o nosso bônus de final de ano. Boa, Eu achei boa. legal. Cara, eu acho que a gente está quase chegando aí no finzinho, antes que caia a nossa live. É, alguma pergunta a mais, pessoal? Chega por hoje? Rendeu o que tinha que render, é isso? Ninguém, não tem mais perguntinha? Ó, entrou a Patrícia Volpe agora. Por que o nome Perguntas, Percival? curiosidades. Percival é uma contração. Primeiro, ele é um cavaleiro da Távola Redonda, né? Então remete a um momento, um lugar, né, onde todo mundo tem voz na Távola Redonda, não tem uma cabeceira, todo mundo fala, todo mundo tem voz, né? E é uma contração das palavras perceived value. Então é o valor percebido pela equipe mesmo, né? Te dá o perceived value. Caramba, que coisa, né? Nome é um negócio muito louco, né, cara? Eu acho. É. Mas é muito legal. Mas você chegou você chegou no Percival por causa do Percival ou você depois inventou isso aí? Você, Não, eu cheguei por causa do perceived value primeiro. Eu fui juntando várias palavras, acho que eu usei para ver. Eu gosto de juntar, quando tem que criar nome novo, juntar essas coisas assim. Aí cheguei nesse, Percival é um nome legal. E é também, por coincidência, um cavaleiro da Távola Redonda e tal. Que putz, o valor casa super bem, né? O valor de todo mundo, sim, né? Não tem um que manda em geral, né? Todo mundo tem voz ali e tal. muito legal. Patrícia, não precisa se desculpar, não. A gente vai. Eu vou explorar o Klaus agora. A gente agora ficou brother. Eu vou explorar o Klaus aí nas próximas. Mais uns materiais aí. O ano que vem. Nós vamos Boa. vamos colocar outros materiais. Eu acho que a gente tem bastante figurinha para trocar. É muito legal. Então eu já vou começar me despedindo de você, querendo agradecer o bate-papo. Foi muito legal. Eu acho que quem não conseguiu assistir, Patrícia, a Pati Belda aí, que também entrou agora, também, eu vou deixar lá no IGTV, que eu acho que vocês conseguem assistir. Depois eu distribuo aí para vocês também os links e tal. A gente faz um post dando um pouco mais de detalhe. E quero agradecer também, Klaus, né, pela oportunidade, Obrigado aí, pelo Vitali, bate-papo, por pelo ter convite. criado o Percival, que acho que Legal.
sua criatividade para coisas, pensou por um prisma que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, nunca imaginei que pudesse realmente a gente usava outros caminhos e se abriu um pouco a mente para isso, né? E é isso. Também vou deixar aberto para você dar o seu recado aí. Não, acho que é isso aí, prazerzão, valeu a conversa. É legal quando flui bem assim os dois lados, as perguntas e tudo. Bem legal. Obrigadão. Bem legal. Valeu. Então, galerinha, Agile Clubbers, não esquece de seguir o Agile Club, não esquece de seguir o Percival.live, perfil, o Klaus também, tá? Para quem chegou agora, que não viu aí a live toda, depois lá no comecinho vocês vão ver, o cara trouxe agilidade aqui pro Brasil, ele tá... Antes de existir o Manifesto Ágil, né? Antes de existir o Manifesto Ágil, cara, a gente vai ter que conversar sobre isso depois, em outra live. Acho que eu não vou te largar tão cedo, tá bom? Massa, prazer. Belezura. Muito obrigado, então. Galera, valeuzaço. Bora tomar umas agora. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Aliás, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo também. Vou aproveitar e deixar aqui já o recado. Valeu. Boa tchau, tchau. Galera. Até mais. Tchau, tchau.